Olá, você que nos acompanha por nossas redes sociais e especialmente aqui no Instagram. Eu sou o professor Werson Rego, coordenador acadêmico do Instituto Nemesis de Estudos Avançados em Direito, e estou aqui para lhe dar uma boa tarde, recebê-lo em nossa sala virtual em mais uma tarde maravilhosa, um pôr do sol exuberante, e vocês estão sentindo um clima um pouco diferente. Aqui atrás a gente colocou as cores, quase as cores do Instituto. Aqui do meu ladinho a gente separou uma tacinha especial de vinho. Por quê? Porque atendendo às sugestões dos nossos alunos, a gente pensou no seguinte: professor, se as lives são às 17 horas, é mais ou menos no horário do pôr do sol, a gente está distante um do outro, por que a gente não faz um happy hour virtual? Eu não gosto de festa, falei, tá fechado. A partir dessa semana, nós teremos aqui, então, às 17 horas, as lives do Instituto e, ao mesmo tempo, junto com você, um happy hour virtual. Então, dando início, tintim, saúde. Muito bom tá assim, pertinho e tão distante, mas, como já dizia o poeta, é longe dos olhos que por isso mesmo a gente está mais perto do coração. E hoje é para mim uma alegria especial. Nós receberemos aqui em nossa live a professora Silvia Drummond. Ela é advogada militante e especialista em processo civil. E vai tratar conosco hoje sobre um tema que é muito pouco explorado. Eu acho até que ele é mal conhecido do público, dos profissionais em geral, mas que é um instrumento muito importante em benefício das partes, em benefício da celeridade do processo e que permite que as partes consigam elas próprias dar um direcionamento àquela demanda judicial e buscar uma solução mais rápida. Como a gente costuma fazer sempre, deixa eu dar aqui algumas boas-vindas ao pessoal. Vocês também já sabem que sem óculos eu não sou ninguém. Dou aqui abraço ao Daniel Deleage, a Érica, ao Lacunas do Direito, Daniele Santos, professor Arlota, muito obrigado, professor, por nos prestigiar mais uma vez. Nossa, querido amigo Tiago Loyola, professor Tiago Loyola, tamo junto, muito obrigado por estar aqui conosco. Rafael Lopes, professora Fernanda Guerra também junto conosco. Se Deus quiser, estaremos juntos nós dois numa live. FCN Advogados, Diogo, Patrícia, Caio, Ramon. A Arlota tá quase virando talk show. Tá quase virando talk show. Quem sabe? Não começa a dar ideia que a gente está numa época de aceitar e acolher todas as sugestões que aproximem as pessoas, para a gente tentar manter um pouco desse calor humano, dessa alegria mesmo à distância, nem sempre com notícias muito boas, né? Cândida, Diogo, Renata, Aline, João Pedro. Opa, João, também nós estaremos juntos em breve. Marco Túlio, Rafael, Simone Veríssimo. Oi, Simone, beijo. Caio Miranda, André, João Pedro Leite, Blasman, opa, Luiz Felipe Fonseca. Gente, já tem muita gente aqui, eu acho que eu não consigo acompanhar. A professora Silvia já vi aqui, já entrou. Alessandra, Carlos, Beto, Fê, Camila, Peixoto. Gente, já tem bastante gente na sala. Eu acho que vocês estão aqui para... Gostei do terno. Eu vou estrear um bacana contigo, Zé. Aguarda que a gente vai estar junto em breve. Enfim, vou chamar a professora Silvia para participar aqui dessa conversa conosco. Vamos dar uma calorosa boas-vindas a Silvia Drummond. E eu, enquanto ela não chega, vou curtir aqui. Tá bom. Oi, Edson, boa tarde. Nossa, você fez uma paisagem melhor do que a minha. Olha, na verdade, eu confesso que toda live que eu faço, eu até explico para os alunos, que as pessoas fazem live com aquela estante de livros assim, maravilhosa atrás, né?
Só que eu moro numa casa no Recreio, e o sinal na internet aqui está cada vez pior. Então eu acabo vindo para o terraço, que é para ficar aqui com uma possibilidade de ter um sinal melhor. Olha a situação. Gente, você está com um pôr do sol maravilhoso atrás de você. Esse céu que está Pois é, lindo. tá um dia lindo hoje, né? Assim. Para quem é do Rio, está usufruindo esse dia. Para quem não é, a gente desculpa, mas o dia está maravilhoso. E bom te receber, Silvia. Fazia tempo que a gente tá para se encontrar, as agendas não cruzavam. Eu hoje mesmo falei, ainda vou te ligar mais cedo. Não consegui te ligar mais Mas cedo. então, eu até, assim, normalmente eu tenho feito lives sozinhas e fiz uma semana retrasada com o Rafael Calmon, né? A gente debateu questões, processo civil e direito das famílias, e nós não combinamos nada antes, tipo hoje, assim, né? E foi ótimo, foi maravilhoso, porque acho que a coisa vai fluindo, né? E fica muito mais natural, mais acessível a quem está nos ouvindo, que aquela coisa combinada, né? Organizada de uma forma antes. Assim como eu estou vendo um monte de gente querida entrando, milhares de alunos que eu estou com tanta saudade, aqueles alunos assim de sala de aula, né? Eu já vi minha dentista, a dentista está me assistindo, olha a responsabilidade. Tem cliente, então tem cliente assistindo, tem alunos que assim, eu estou morrendo de saudade da sala de aula, e só assim para a gente justificar até o tema que eu escolhi, se você me permitir, eu até queria me apresentar, para quem de repente não me conhece, né? Você até me perguntou como você quer que eu te apresente, né? Eu falei, olha, como advogada, né? Porque, assim, na verdade, apesar de eu dar aula na escola de magistratura há muitos anos, e nesse período até tive que me adaptar, eu estou dando aula na EMERGE quase todos os dias de manhã por um aplicativo, né? Então, eu dou aula na EMERGE, pois é. E eu vi você comentando o problema de vista, né? Só dando um parênteses, isso é uma questão. E, Rafael, acabei de falar de você, Rafael, nesse minuto, o Rafael Calmon está nos assistindo. E isso tem sido uma questão para mim, Edson, porque, por exemplo, a aula na EMERGE, ela dura 4 horas. Então, eu fico de 8 a meio-dia dando aula no aplicativo. Então, tem dias que quando eu acabo, assim, eu estou com muita dor de cabeça, mas eu vejo que é a questão realmente da tela. Né? Então, como eu disse, apesar de eu ser professora de processo civil da EMERGE muitos anos, da AMPERJ, da FEMPERJ, a gente tem tentado manter aqui em casa uma rotina normal, ou seja, de manhã a sala de aula e durante o dia eu trabalho no escritório. Mas como eu queria dizer, por que a escolha do tema? Porque eu sou de um tempo, eu trabalho na advocacia há 20 anos, que escritório bom era o bom de briga. Não era essa a expressão que se usava antigamente? É verdade. Se a minha dentista ainda está me assistindo, um dia até ela me pediu um advogado bom de briga. Né? Então, aquela ideia daquela advocacia antiga, daquele escritório enorme, poderoso, com grandes advogados que transitavam muito bem pelo tribunal, e a verdade é que a advocacia hoje ela não é mais essa, né? Assim, ela mudou. Então, eu tenho um escritório que o foco, basicamente, claro, tem algum contencioso lá no escritório, mas o foco do nosso escritório tem sido realmente assim a negociação. Inclusive, se você me permitir, eu ia começar o tema negócio processual contando um episódio que aconteceu comigo na advocacia. E tenho certeza que a partir desse episódio vai dar para a gente ir desdobrando o tema. Né? Era uma ação de alimentos, uma ação em que tanto o menor... Olha só, Rafael Calmon, você que está nos escutando, olha o que aconteceu comigo. Ação de alimentos, em que o menor pleiteava alimentos para si, assim como a representante legal também do incapaz. Então, ação de alimentos, normal dessas tantas, né, rotina de escritório. E aí nós estávamos na audiência de instrução de julgamento, e eu confesso que eu gosto de uma audiência, sabe aquela coisa assim da Jota, né? E aí, o que vai acontecer? Como é que vai ser o depoimento? E a IJ fluiu maravilhosamente bem. É importante que se diga, o advogado da outra parte, excelente, excelente. Isso é outra questão, essa que a gente tem que eliminar realmente na advocacia. Né? Eu sempre falo isso nas palestras, eu sempre falo isso em sala de aula, eu não sou inimiga do advogado da outra parte.
nós não temos problemas. Eu não tenho problema com o advogado da outra parte. Quem tem problemas, lamentavelmente, são as partes. E aí a audiência de instrução e julgamento, muito bem conduzida pelo advogado. E quando foi o término da audiência, eu não sei o que você pensa, mas eu acho aquele prazo de 15 dias da razão final, eu acho aquele prazo muito longo. 15 dias para o autor, sucessivamente 15 dias para o réu, contados somente em dias úteis. Em quanto tempo isso se transforma? Isso fica um prazo enorme. Num processo que muitas vezes tudo que já tinha que ser dito, tudo que já tinha que ser alegado, já foi, já houve essa oportunidade. Mas eu confesso que às vezes em sala de audiência, naquele momento, né, você às vezes, excelência, a gente pode se reportar, né, a alegação da inicial, da contestação, muitas vezes isso não soa muito bem, até por uma questão realmente de tempo. Então, o que eu tenho feito é uma sugestão de redução desse prazo. E aí, para também não reduzir muito, quando antes de deixar fechar a ata de audiência, eu falei, excelência, será que a gente poderia, né, caso o outro advogado concorde, reduzir esse prazo para 15 dias comum? Eu acho que poderia até reduzir mais, mas para não ficar complicado, né, ao invés de um prazo sucessivo, um prazo comum, processo eletrônico, ambos têm acesso aos autos do processo, e aí seria apresentado as razões num prazo comum, não importa que eu estava pelo réu. Nós temos uma intenção no escritório de realmente tentar acelerar os processos, porque quanto mais tempo um processo fica no escritório, mais prejuízo, de certa forma, isso representa para a gente. E aí o juiz me disse, doutor, olha, não é possível, porque é uma causa que versa sobre alimentos, o direito é indisponível, tem interesse de incapaz, e eu particularmente não concordo, me disse ele, que haja uma alteração na ordem relacionada ao prazo. Eu entendo que tem que ser sucessivo. E é nessa hora, que é muito bom o advogado da parte contrária ser parceiro. E quando você lida com um nível de advocacia, na mesma hora o outro advogado junto comigo. Excelência, desculpa, mas isso não procede, é um negócio processual, e aí eu acho que a gente pode partir daí. Eu acho que esse pequeno caso meu tem algumas considerações que a gente pode fazer, ampliar e esclarecer. E aí no final da live eu conto o que aconteceu, né? Para todo mundo ficar até o final. Para ficar até o final. Olha só, gente. Atendendo também a sugestões, a gente desativou aqui os comentários. Vocês mesmos pediram para desativar os comentários. Então, quem tiver alguma pergunta para fazer para a gente, manda naquele pontinho de interrogação que fica aqui embaixo no smartphone, e aí vai aparecer aqui para mim que tem uma pergunta, e a gente abre e coloca na tela para a professora Silvia, né, responder. Claro. Bom, como a gente está numa live do Instituto, e o Instituto ele tem aí esse também apego a um conteúdo diferenciado, a um conteúdo de qualidade, quer dizer, as nossas lives elas têm esse ar descontraído, dá para ver aqui pelo ambiente, quase um salão de festas, mas a gente tem que entregar algo diferente, que seja de relevância para quem está nos assistindo. Vamos começar do princípio. Vamos tentar dissecar aqui o artigo 190, que não tinha um correspondente no código anterior, mas não é nenhuma novidade para a gente. A gente escuta muitas pessoas falando, porque o Código de 2015 introduziu o negócio processual. Eu falei, hã? E quais são, então, o que é um negócio jurídico processual? Do que o negócio jurídico processual se distingue dos negócios jurídicos em geral? Acho que essa é uma distinção importante. E para a gente começar, quais são aqueles requisitos para a celebração do negócio jurídico que estão ali, no negócio jurídico processual, que estão ali descritos no artigo 190 do Código de Processo Civil? Eu acho que o primeiro ponto até o que você está colocando, é a gente conseguir fazer uma distinção de quando a minha composição versa sobre o direito litigioso e quando a composição ela versa sobre o direito processual. O que o 190 ele traz é uma cláusula negocial atípica.
Então, como você bem disse, surgiu no CPC de 2015. Não, não surgiu no CPC de 2015, nós já podíamos pontuar no CPC de 73 uma série de negócios processuais típicos, né, que muitas vezes foro de eleição, suspensão do processo, as pessoas nem percebiam que estavam negociando, mas estavam negociando. A grande questão é que quando a gente faz essa distinção, né, eu não estou compondo objeto litigioso, eu estou fazendo uma negociação processual. Vem uma outra questão, só antes também de eu responder a pergunta, e a gente responde todas elas, quando o juiz precisa interferir e quando ele não precisa. Porque, de fato, no CPC existem negócios processuais, e até já vou eliminar esses, porque não vai ser o nosso foco aqui, em que, de fato, há necessidade de intervenção do juiz, né? O saneamento compartilhado do processo, ele se dá com a intervenção do juiz. A necessidade de participação do juiz. Por quê? Porque a lei faz previsão que há necessidade de participação do juiz. Mas, em regra geral, o 190 não. Porque, torno a repetir, acho que é importante que a gente repita, é uma negociação processual. Eu estou negociando o processo. Né? Claro que nós vamos trazer aqui outros exemplos, mas veja que o caso, até que eu abri a live contando, eu pretendi ali simplesmente alterar o prazo da razão final, que é um prazo de ordem o quê? Processual. Só que talvez, e aí um ponto super importante que eu penso que você colocou, é permitir que as pessoas identifiquem quais são os requisitos desse negócio processual. E acho que nos problemas vem para aí. Porque quando a gente lê o 190, ele vai exigir agente capaz, que o negócio processual achar que essa capacidade tem que ser a capacidade civil. Só que no 190, nós não estamos tratando de capacidade civil. O artigo 190, vou até citar aqui o querido Fred Dier, só abrindo eu prefiro me apresentar como advogada, porque eu não sou acadêmica, eu não faço parte da academia. Né? Assim, apesar de eu dar aula em vários lugares há muito tempo, né, eu não sou acadêmica, eu sou simplesmente uma estudiosa do processo civil. Eu vivo estudando o processo, né? E os alunos, que até muitos devem estar aqui, acompanham a minha rotina, eu fico brincando, se prepara quando eu voltar, se prepara quando eu voltar. Então, eu vou preferir citar aqui o meu querido Fred Dier, e ele faz esse alerta. Quando a lei no 190 fala em capacidade, não é a capacidade civil, é a capacidade processual. Então, voltando ao caso dos alimentos que eu contei, não importa que ali uma das partes ele é um incapaz, processualmente ele está representado. E se ele está representado, ele pode pactuar o negócio processual. Eu dou aula há muito tempo nas escolas do Ministério Público, então é um concurso que eu acompanho assim, muito próximo, o concurso do MP. Não sei se a Karina está assistindo, né? Se alguns promotores do último concurso, que a gente ali, eu acompanhei isso muito junto, e eu converso isso muito com ela. Karina, olha o TAC, olha o termo de ajustamento de conduta. Né? O Ministério Público, ele é órgão, o Ministério Público ele não é uma pessoa, mas o Ministério Público ele tem personalidade judiciária, ele tem capacidade para estar em juízo. Então, perfeitamente possível o MP, por exemplo, num TAC, aplicar o disposto no 190. Então, assim, eu não sei o que você pensa, mas acho que esse é um dos pontos que a gente precisa, de fato, esclarecer, a questão da capacidade. Porque, veja que legal, né? Há uma natural confusão entre negócio jurídico de direito material, negócio jurídico de direito processual. Quando a gente fala em capacidade, plena capacidade, é plena capacidade postulatória. Eu não estou falando daquela plena capacidade para a celebração de atos jurídicos. Então, esse é uma confusão muito comum, porque senão o advogado de um incapaz não poderia, só porque ele está advogando para um incapaz, celebrar um negócio jurídico. Não é porque o constituinte do patrono não tem capacidade civil plena, que ele não tem capacidade postulatória. Então, acho que essa é uma confusão que normalmente ela é feita e atrapalha. E veja, é uma negociação processual, porque se ela pusesse fim ao processo, a gente não estaria diante de um negócio jurídico processual, a gente estaria diante de uma transação
processual Sim. que seria homologada e extinguiria o feito com exame de mérito. O negócio jurídico processual é uma outra observação que eu acho que é importante a gente fazer. Ele não extingue o processo. Ele atua sobre partes do processo, partes disponíveis do processo, mas não sobre o direito material que está sendo discutido. Porque se as partes transigirem sobre isso, não precisa do negócio processual. Sim. Então, é uma confusão que, às vezes, eles fazem, as partes ou os patronos, que os prejudica. Porque tantas situações eles poderiam... Eu sempre fui um juiz, quem me conhece aqui sabe disso. Eu tento conciliação até hoje, em segundo grau. Eu, Sim. quando olho para uma causa e vejo que a minha solução ela não é mais justa do que aquela que eu conseguiria através de uma negociação, eu converto o julgamento em diligência, marco audiência especial no meu gabinete, em E o segundo que grau. pode fazer para resolver? Pô, eu tento até onde não puder mais. E nas audiências eu fazia isso, encurtava os prazos, dava 5 prazos em comum, sabe? 5 dias para as partes, prazo comum. Eu sempre procurei resolver o problema. O processo ele tem essa finalidade de levar à solução do direito material litigioso. Ele não pode ser o ator mais importante, você chamar para o processo todas as luzes. Ele é um ritual de passagem entre uma lide, uma pretensão resistida e uma solução por um ato de autoridade do Estado. Sendo que a qualquer momento as partes podem compor, né? E não sei se alguém chegou a perguntar isso, mas quando eu falo em sala de aula, que essa capacidade não se confunde com a capacidade civil, é a capacidade processual, ou seja, a necessidade de representação, a necessidade de capacidade postulatória. Eu já sei que às vezes tem aluno assim, professora, mas o negócio processual ele não pode ser celebrado antes ou durante? Porque eu tenho utilizado muito isso em contrato. Né? Eu sempre digo que ninguém contrata mais advogado para fazer quase nada, porque tem um modelo no Google. Né? Para quem vai contratar advogado, fazer uma promessa de compra e venda, fazer um contrato de locação, está tudo lá no Google. Então, eu falo muito isso, até em palestras, às vezes. Se eu sou contratada para uma negociação, deixa eu oferecer um produto diferente. Então, o meu contrato de locação, a minha promessa de compra e venda, ela tem que ter umas cláusulas que, ainda que o meu cliente seja leigo, eu não sei se a minha dentista ainda está assistindo, e cliente assistir live é uma responsabilidade, né? Porque ela é minha cliente, o marido dela é meu cliente, e são pessoas assim muito queridas, mas não sei se ele está me ouvindo. Há um tempo atrás, nós colocamos uma negociação para ele, com multas, com uma série de previsões, que ainda que ele seja leigo, ele olhou essa e disse, peraí, eu nunca tinha visto isso aqui antes. Então, o advogado tem que ter essa capacidade. E uma dúvida que às vezes surge é assim, mas o negócio processual não pode ser antes? Pode, ele pode ser num contrato, não tem problema nenhum. E o fato dele ser antes não vai exigir a capacidade civil? Não, porque aquilo somente será aplicado se virar o quê? Processo. Se aquele contrato foi cumprido, se a promessa foi cumprida, se a minha negociação lá foi cumprida, não virou processo, eu não vou fazer valer aquela cláusula. Então, não sei se alguém chegou a perguntar isso, mas eu sei que é algo que sempre se cogita. Né? Essa capacidade é uma capacidade processual, não é direito material, e é a capacidade que vai ser exigida ainda no caso que o negócio é celebrado antes da gente levar para juízo. E uma outra... Bom, antes de a gente avançar, eu vou botar aqui uma perguntinha que é bem legal, ela é bem interessante, que é a do Patrick. O Patrick pergunta o seguinte, o negócio jurídico processual pode ser estabelecido em sede de juizados especiais? É a pergunta do Patrick. Então, talvez o que o Patrick esteja pensando é assim, o fato do juizado ter um procedimento especial. Talvez é isso que tenha ocorrido a ele. Poxa, se o juizado tem um procedimento especial. A partir do momento que o negócio permite essa modificação de normas procedimentais, será que eu poderia alterar uma regra do juizado? Patrick, uma das questões que eu vou colocar aqui é que a gente não pode mexer, e não sei se caiu, Werson, se a live caiu, você está me ouvindo? Não, a live não caiu, não. Eu não estou conseguindo, agora consegui. Tirar da tela a pergunta tinha entrado. A pergunta estava na minha frente. Exato. Ela entrou aqui.
A gente só tem que ter cuidado, Patrick, por exemplo, competência absoluta, eu não posso mexer. Então, eu não posso alterar a competência do juizado, porque ela é uma regra que, violada, gera incompetência absoluta. Isso vai ser um limite que nós vamos colocar aqui. Agora, até aproveitando e avançando no assunto, eu não vejo nenhum problema em se alterar ali uma questão procedimental. O fato do juizado ter um procedimento especial e o fato de sempre pretenderem dar ao juizado um tratamento absolutamente distinto do que é estabelecido no CPC. E isso é uma realidade que nós vivemos. Então, é muito comum eu colocar alguma questão em sala de aula, o aluno perguntar, mas isso vale para o juizado? Em tese, essa não sei, né, qual é a sua consideração, mas aquilo que a lei do juizado não veda, o CPC é supletivo. Você vê que tem até um artigo no código, lá na parte do IRDR, do incidente, resolução de demanda repetitiva, em que ele estabelece a obrigatoriedade da aplicação das teses, aí vem escrito lá no CPC, inclusive nos juizados especiais. Aí eu brinco com os alunos, precisou o CPC dizer que inclusive nos juizados especiais. Então, quem me perguntou, Patrick, se eu não me engano, Patrick, se eu estabeleci num contrato, antes de levar ao juizado, que, por exemplo, uma execução se daria sem caução, que ao embargo não seria dado efeito suspensivo, eu penso que cabe a observação da regra procedimental. Até que isso puxa um segundo ponto que a gente iria discutir. Né? A pergunta foi, quais são os requisitos do negócio processual? Aí nós começamos, agente capaz. Só que delimitando essa capacidade. Olha, vamos entender bem essa capacidade. E acho que a pergunta dele puxa um pouco o segundo ponto. O objeto. Se tem que ter agente capaz, tem que ter o quê? Um objeto ilícito. O que processualmente nós vamos considerar como sendo um objeto ilícito para não esbarrar no 190, parágrafo único? Ou seja, para não esbarrar na negativa de eficácia daquele negócio processual. Então, acho que essa regra do Código de Processo é que é bem legal, porque ele diz o seguinte: versando o processo sobre direito que admita autocomposição. Versando o processo sobre direito que admita autocomposição. Muitas vezes, essa regra ela acaba sendo interpretada de olho no direito, como o juiz fez, no direito material. O direito material tem que ser um direito disponível. Veja, o negócio jurídico processual, essa é a minha visão, me permitam os processualistas se eu estiver falando uma besteira, não é minha praia, mas a minha visão é a seguinte: eu estou negociando com direitos subjetivos públicos de natureza processual, que podem ser objeto de composição pelas partes. Por exemplo, competência não pode. Eu não posso tentar fazer um acordo com a parte contrária para subtrair do juiz natural o conhecimento e o julgamento daquela matéria. Sim. Eu não posso, por exemplo, estipular num processo em que uma das partes é beneficiária da gratuidade de justiça e a outra não, e precisa de uma perícia complexa e cara, as partes fazerem uma convenção dizendo que as custas do perito serão suportadas pela parte beneficiária da gratuidade da justiça. Então, são direitos processuais disponíveis. E aí aquela distinção, que eu acho que também é muito importante a gente fazer aqui, entre ônus, deveres, faculdades, poderes processuais. Eu acho que dentro disso é que transita a minha liberdade de negociar em cima dos ônus, em cima dos meus deveres, em cima das minhas faculdades, em cima dos meus poderes, eventualmente sobre prazos. Agora, nada que retire do magistrado o impulso oficial quando necessário, nada que restringe do magistrado o poder de pronunciar o direito quando necessário. Então, a gente, às vezes, a redação, a interpretação literal do dispositivo nos induz a acreditar que se eu tenho um incapaz, eu não tenho como fazer negócio jurídico processual. Se o direito é indisponível, eu não posso, mas pode. Então, a gente precisa separar. Direito material é uma coisa. Direito
processual, direito subjetivo de natureza pública processual é outra coisa. É isto que pode ser objeto do negócio jurídico processual, desde que não interfira na atuação do Estado, desde que não interfira no pronunciamento judicial, na autoridade do condutor. E até o Câmara ele diz isso, o juiz não é nem mais o condutor do processo. Agora, sim, o juiz ele é um espectador qualificado, que vai intervir apenas em momentos cruciais. Sim. Fora isso, as partes têm uma maleabilidade grande. O que não poderia, por exemplo, no juizado? Estabelecer que eu vou produzir prova técnica complexa no juizado. Não pode. Isso não pode. Porque sim, contraria a norma de ordem pública que veda isso. Então, quando a gente tratar do objeto, também é preciso fazer a distinção. Capacidade postulatória, objeto de autocomposição de natureza subjetiva pública, de natureza processual. É como eu penso. Eu não sou especialista em processo e estou aqui sob censura das autoridades processuais. Não, e o 190, eu acho isso, ele é uma ferramenta incrível. Assim, eu sou muito crítica da advocacia, mas não é por mal, não. Às vezes eu até falo, não fico ofendido. Mas é para ver se a gente consegue realmente engrandecer a advocacia. Em 2019, é uma coisa assim, até que eu estou com muita saudade. Em 2019, eu perdi a conta de quantas palestras eu fiz, não só aqui, pelas comissões da OAB, mas eu fui a várias subseções, né? Rio das Ostras, Magé, Campo Grande, Santa Cruz. Foi um 2019 de percorrer as subseções. E às vezes eu perguntava, ou para o presidente, ou do diretor da ESA, você quer que eu fale de que tema de processo civil? Porque, para mim, realmente, assim, tanto faz, escolhe vocês o tema. Doutora, pode falar de qualquer coisa, mas a senhora pode bater na advocacia? Como assim? O bater na advocacia no bom sentido é isso, gente? Tem que estudar, tem que se capacitar. E o que eu falo do 190 é que esse artigo permitiu que o processo fosse do advogado. Os advogados hoje, eles podem sentar e negociar. E só para voltar na questão do objeto que nós estamos colocando, nós não podemos confundir um direito material indisponível com a possibilidade de autocomposição processual. O que nós estamos fazendo aqui é a autocomposição processual. E uma questão que às vezes eu vejo colocar assim, mas o juiz tem que homologar. Mas para produzir efeito o juiz tem que homologar. Gente, só haverá necessidade de homologação pelo juiz quando aquele ato de autocomposição ele surtir um efeito no processo que dependa da atuação do juiz. Então, por exemplo, se eu faço uma transação é causa de extinção do processo. Só quem extingue o processo é o juiz. Aí, realmente, nesse caso, a transação precisa ser homologada. Se há um reconhecimento de procedência é uma causa de extinção do processo. Só quem extingue o processo é o juiz. Tem que ser homologado para surtir efeito. Agora, os atos praticados pelas partes bilaterais ou unilaterais, artigo 200 do CPC. O ato, ele produz efeito imediatamente. Então, há uma distinção que eu acho relevante do 190 de chamar a atenção, não precisa de homologação. Só fugindo um pouquinho, mas para ajudar, Silvia, eu fiz uma petição com outro advogado pedindo a suspensão do processo. Agora nós estamos esperando o juiz homologar. Gente, não tem que homologar. Pedido de suspensão de processo é ato bilateral das partes. Automaticamente, esse ato produz o seu efeito. Então, isso é uma questão que é relevante organizar, né? A dispensa de homologação pelo juiz, a não ser que o que tenha sido objeto de uma negociação implique numa extensão de processo. Aí não, aí parte no extinto do processo. O juiz precisa praticar aquilo. Então, quando a gente fala em objeto lícito, são direitos que admitem a autocomposição. Isso não se confunde com a disponibilidade ou indisponibilidade de direito material. E aí, só para fechar essa parte, voltar na historinha que eu contei no início, né, eu falei de uma ação de alimentos
em que o juiz disse, não, doutora, não pode alterar o prazo da razão final, primeiro porque o autor é incapaz. E aí nós vimos aqui que isso não procede, né? Porque a capacidade que o artigo exige é uma capacidade processual. O fato de ser uma ação de alimentos e o direito ser indisponível não impede a autocomposição quanto à forma de exercício desse direito material, quanto mais a questão, de fato, assim, processual, né? Isso, com certeza. E você tocou num ponto muito importante, que é o da intervenção do juiz. Se nós estamos diante de direitos disponíveis que comportam autocomposição, a palavra ela é autoexplicativa, né? É Sim. autocomposição. Eu não preciso de um terceiro. Aonde este terceiro se encaixa? Ele se encaixa no controle da validade. Ele vai analisar se ali não está havendo um abuso da posição de vantagem de uma parte sobre uma outra que ostente ali uma característica de vulnerabilidade, se não estão dispondo sobre um objeto ilícito, se não estão dispondo sobre uma prerrogativa do magistrado, se não estão dispondo sobre uma norma de ordem pública, que, portanto, não poderia. Então, é para isso que serve o julgador, apenas para avaliar se aquilo que as partes estão compondo, porque, como diz o Câmara, como diz o Didier, como diz o Fux, o processo é do advogado, é das partes. Eles é que são hoje os grandes condutores dos processos. Então, o que a gente precisa ver é se eles não estão tirando esse processo do trilho, se eles não estão tentando, através do processo, simular um ato, obter uma vantagem indevida, afastar o juiz natural. Então, a gente só controla a prática dos atos para saber se, de fato, estão ou não estão respeitando a regra do 190. Tem um montão de pergunta aqui. Deixa eu... E posso só fazer um parênteses? Nós estamos com mais de 100 pessoas nesse momento, né? Tem tanta live acontecendo hoje, às 5 horas, que a gente está com mais de 100 pessoas. Eu queria agradecer muito a todos que estão assistindo a gente, né? Assim, porque acaba... incrível. Tem bastante gente e pela primeira vez, assim, eu estou com muita pergunta que eu acho que eu vou ter que pular algumas. Ó, o Cirne diz assim, e sendo direito processual... Minha querida Gisélia, presidente ESA Santa Cruz, eu sei o nome de todo mundo. Diz assim aqui, e sendo direito processual disponível, e em caso de indeferimento, cabe recurso? Esse vai ser o momento auge, Gerson. Esse eu não vou responder agora. Deixa para o final. Esse eu vou deixar para o final. A Bia, opa Bia Reis, linda, tudo bom? Ela diz o Bianca seguinte, Reis, comissão AB Mulher ou AB? Essa é uma querida. Gente. Fazenda Pública, pode fazer negócio... Fazenda Pública, pode fazer negócio jurídico processual? Então, Bianca, tem até enunciado do FPPC nesse sentido, porque o que se entende é que a partir do momento que não está ligada à disponibilidade ou indisponibilidade do direito material, e sim a possibilidade de autocomposição da questão processual, minha querida e amada Bianca Reis, eu não sei de cabeça o enunciado do FPPC, o número, mas tem até um enunciado nesse sentido. Eu sei que muita gente critica o Fórum Permanente de Processualistas, mas eu não perco um. Eu adoro ver aquelas discussões do Câmara de lado, um Fred do outro, né? A gente objeta, enunciado, por isso. Então, algumas questões eu sei que tem enunciado, alguns eu sei o número, outros eu não lembro, mas essa pergunta da Bianca, em especial, a discussão que se travou foi essa. A partir do momento que não há uma composição quanto ao direito material, nada obsta, tá, Bianca? Que a Fazenda Pública o faça. Tem mais aqui. Deixa eu pegar aqui. O Márcio, perfeita definição de negócio processual. O juiz deve facilitar, salvo se há nulidade. A Bia, de novo, não é pergunta, agora é elogio. A troca de vocês está incrível. Uma grande aula. Obrigado, Bia. APFM Advogado. APFM Advogado. No caso de transação extrajudicial,
no curso do processo... Ih, não veio a pergunta toda. Só veio uma partezinha Só da parou pergunta. no com. Está te ouvindo a pergunta. No caso de transação existencial no curso do processo, com. É. Aí não veio o resto. E aí, vocês que são mais preparados do que eu, como é que a gente tira essa pergunta na tela? Daqui, porque eu também não sei, não. É a Bom, primeira vez que eu faço live com a pergunta no meio. então vou botar uma outra aqui. Como pode se caracterizar o negócio processual atípico? É uma pergunta do Olegário. Como pode se Bruno Olegário, caracterizar? eu acho que se é o Bruno, Erson, o Bruno eu digo que às vezes ele é a cota nas minhas palestras, nas minhas aulas, porque ficam várias mulheres em sala de aula e o Bruno lá. Se é ele, o Olegário, Bruno Olegário, é a cota. Cota está me fazendo uma pergunta, né? Bruno, a questão do processo é o que a gente está dizendo, ela não se confunde com o direito material. Então, mesmo que no curso do processo eu já tenha um processo e haja uma transação, claro que a transação, como causa de extinção do processo, ela tem que ser homologada porque é causa de extinção do processo. Agora, se naquela transação eu pactuei questões de ordem processual, essas questões elas se aplicam em relação às partes, independente da homologação. A homologação é só efetivamente por conta da extinção. Muito bom. Eu vi aqui, entrou um comentário rapidinho para mim, eu vi Roberta Ramos, que é a presidente da ABA, né, Comissão de Processo Civil, da qual eu integro. Então a gente começa a ver as pessoas, já dá aquela saudade, né, assim, de sala de aula, de ter um contato com alunos muito queridos. Legal, Silvia. Deixa eu fazer aqui, tem uma outra aqui. É Olegário. Eu mesmo, parabéns. É a cota, essa. É a cota. Tadinho, fica aquele monte de mulher em sala de aula assistindo aula e às vezes só ele lá, né? Eu acho que ele tem até medo assim de levantar o dedo em sala de aula para fazer uma pergunta, mas é um querido aluno. Aqui eu acho que é Fátima Brandão. É Fátima Brandão. Ela, beijo Fátima grande, minha querida Brandão. amiga. Sigo aqui aprendendo muito com você, o melhor lado da quarentena. Deixa eu ver aqui. Tá chegando pergunta pra caramba. Vou tentar Nossa, aqui. eu acho que esse assunto, ele, né? Eu vou fazer assim, eu vou na pergunta da Cirne, que é a questão do cabimento do recurso, porque isso é um fato que eu já me deparei com isso, né? Imagina que eu faço um contrato, ali eu estabeleço uma série de questões, só para exemplificar algumas questões que no escritório eu uso, possibilidade de execução provisória sem caução, não atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação, ampliação ou redução de prazos, dependendo do caso. Você vê que a hipótese que eu contei no início da live, a minha ideia seria reduzir um prazo através da negociação processual, e eu já me deparei com a circunstância do juiz dizer, doutora, eu não vou homologar, porque eu acho que a execução provisória, nesse caso, tem que ter caução. Excelência, mas ficou dispensado no negócio processual. Não, mas eu não vou homologar. Sim, Excelência, mas negócio processual independe de homologação. Doutor, eu estou dizendo que eu não vou homologar. O que ele dizia tecnicamente eu não vou homologar, na verdade ele estava recusando eficácia àquela cláusula de negociação. E só para quem nos está ouvindo, isso não impede a eficácia de outras cláusulas. A questão que nós estávamos discutindo ali era a exigência quanto à dispensa de caução numa execução provisória. Como independe de homologação, o que ele dizia, eu não vou homologar, tecnicamente, era uma recusa de eficácia àquela cláusula que havia sido pactuada antes da execução. E aí, qual o recurso cabível? Não, porque hoje a gente não pode se arvorar e sair dizendo agravo de instrumento, por aquele velho hábito, né, de que toda decisão interlocutória, ela fica sujeita a agravo de instrumento. A gente tem que ter uma cautela quando a gente fala isso. E aqui nesse momento, eu vou recorrer às lições do Fred, porque é um dos poucos autores que realmente aborda essa questão, e a pergunta da Cirne é uma pergunta importante, é uma questão que nós podemos, de fato, nos deparar, só ajustando tecnicamente, Cirne, como eu estou explicando aqui, não é necessidade de homologar para que aquele negócio produza efeito. Ele simplesmente está recusando eficácia à cláusula que foi negociada. Que fique claro que isso não invalida um negócio como um todo, simplesmente aquele ponto que ele achava que não era possível negociar a questão relacionada à caução.
E aí, qual é a construção que o Fred faz? Ele parte do artigo 1015, na hipótese de cabimento de agravo de instrumento, na questão da convenção arbitral, que é precisamente o 1015, inciso 3. Então, o raciocínio, né, a flexibilização a esse inciso 3 que ele dá, é que ele diz o seguinte, olha, quando há recusa de aplicação da convenção de arbitragem, cabe o agravo de instrumento. Então, em havendo recusa de aplicação de uma convenção processual, também caberia o recurso de agravo de instrumento. Assim, eu entendo pela necessidade do agravo nesse caso, porque como é que a gente vai fazer? Eu vou deixar para discutir aquilo posteriormente, por ocasião de uma apelação? No meu caso, até numa execução provisória, qualquer recurso posteriormente apreciado, ele seria imprestável em termos de resultado para o que se pretendia. E olhando para o 1015, não dá para dar uma flexibilizada em interpretação em nenhum inciso que, de fato, não seja esse 1015, inciso 3 do CPC. Então, sim, eu já precisei agravar de instrumento por conta disso, e é o entendimento do professor Fred de 1015, inciso 3, cabimento de agravo de instrumento, se por acaso o juiz recusar a eficácia, aquela cláusula negocial, a recorribilidade dessa decisão por agravo de instrumento. Essa é uma situação interessante mesmo, que desafia a nossa capacidade criativa, e a gente tem que buscar sempre a essência das coisas. Eu acho que o caminho talvez seja esse, é buscar a essência. Se a atuação do juiz ela não é constitutiva, tá certo? Nesse caso ela é declaratória, porque as partes se compuseram a respeito daquilo, eu apenas examinei os pressupostos de validade, licitude do objeto, livre manifestação de vontade, capacidade postulatória das partes. Quando você questiona o conteúdo, há uma interferência indevida na autonomia das partes. Tá certo? E não permitir que elas recorram, eu não teria essa visão em relação ao da arbitragem, mas é uma saída bastante inteligente. Eu veria apenas pelo lado da necessidade e urgência. Se eu estiver diante de uma situação necessária e urgente, o STJ, com aquela mitigação da atividade mitigada. Isso, da exaustividade, etc., eu talvez abrisse uma brecha por aí, olha, o juiz está interferindo em questões que não lhe dizem respeito e aguardar que o processo se desenvolva até que seja proferida uma sentença e, ao final, a parte recorra dessa decisão, ela tem um prejuízo enorme para tudo aquilo que representa a composição, que é a economia processual, celeridade processual, muitas vezes instrumentalidade. Por isso que aquela pergunta que fizeram lá atrás, se podia no juizado, eu acho que se não puder no juizado, não pode ir em lugar nenhum. Porque o lugar mais informal, menos litúrgico para que as coisas aconteçam, concentração dos atos, informalidade, oralidade, ou seja, é lá que a gente pode encurtar tudo mesmo. Eu não posso, aí que eu digo, eu acho que eu não posso convencionar aquilo que irá contra a essência do juizado. Eu quero postergar prazo. Aí eu já acho que não pode. Viola o princípio básico do juizado. Porque mas, por exemplo, não vejo problema em reduzir prazo. Agora, reduzir eu posso. Dividir... Como você bem colocou, prova técnica. Não pode, porque a gente vai estar violando, de certa forma, uma regra de competência do juizado. Não vai poder. Então, esse limite ele vai existir em termos de licitude do próprio objeto do negócio. Exato. E para isso não precisa de juiz. O juiz faz um controle. Ele não é o zelador ou avaliador do conteúdo material. Sim. Ele está ali para examinar os aspectos extrínsecos, os aspectos formais. Penso eu, sempre sob censura. Eu sou um cara que tem o maior respeito, maior admiração pelo processo e pelos processualistas, mas eu quero chegar à solução.
Então, Sim, muitas claro. vezes, eu Mas eu acho faço que um a gente começou comentário. até aqui falando, né? Aquela visão de que advogado bom é advogado bom de briga, isso não existe mais na advocacia. Então, hoje eu enxergo muito dessa forma. É o que a gente começou a colocar no início. Advogado bom hoje é que sabe oferecer um contrato diferente daquele modelo que todo advogado oferece, porque o contrato tem cláusulas específicas. Advogado bom é aquele que sabe o que é um instrumento de transação que não precisa nem levar para ser homologado pelo judiciário, uma vez referendado pelo advogado, tem eficácia de título executivo. Então, hoje, a visão que eu dou do bom advogado é esse advogado preparado, é esse advogado que conhece o processo, até porque ter o domínio do processo nos dá essa possibilidade de uma excelente negociação hoje, né? Principalmente no momento que a gente está vivendo. Porque acho que todo mundo já cogitou isso. Quando acabar, olha o quantitativo de litígios no Poder Judiciário. E cabe aos advogados, não, peraí, não vamos rever o contrato, vamos fazer a negociação. Né? A minha live com o Rafael Calmon foi porque eu digo que eu sou casada com processo civil, mas eu mantenho uma relação paralela com o direito das famílias. Então, quando a gente colocou aqui, olha, não vai confundir possibilidade de autocomposição com indisponibilidade de direito material, quantas composições eu não faço no âmbito do direito das famílias, justamente para evitar o que eu acesso ao Poder Judiciário. Então, acho que o advogado ele tem que exercer esse papel dele. Ele mostra a força dele por essa capacidade, por esse domínio da negociação no âmbito processual. E não mais aquela visão antiga, né, que se tinha da advocacia, de uma advocacia de contencioso, que hoje financeiramente ela não dá mais retorno, é uma grande verdade. E, bom, chegaram aqui, mas assim, inúmeros, Eu mais de uma imagino. dezena de elogios. Eu estou Ai, que poupando os bom. elogios para não tomar muito tempo nosso, em que a gente Aham. está não auto-elogiando porque veio de fora, mas a gente está aqui, ó, melhor live, nunca vi tanto conteúdo, show de Ah, que bola. bom. Tem duas perguntinhas para a gente encerrar, porque estão faltando aqui Aham. quase 10 minutos ou menos agora. Uma, Nossa, uma pena. Passou rápido, né? Assim. sempre, quando a conversa tá boa, passa rápido porque a Pois gente é, nem passou percebe. muito rápido. Uma que é bem interessante é se cabe a negociar o negócio jurídico processual na Justiça do Trabalho. Tem até enunciado também nesse sentido. Eu tenho os enunciados. Mais uma vez, eu vou falar a mesma resposta da Bianca. Eu não sei o número do enunciado, mas a ideia do enunciado do FPPC é a mesma. Esquece a natureza do direito material. Componha questões de ordem processual. E isso é perfeitamente possível, então não tem problema nenhum, tá? Eu fico com uma frase que muito me conforta e me consola, que era do Barbosa Moreira. Ele era nosso professor na UERJ e Uhum, ele sim. dizia que a gente tinha que acordar, tomar banho, escovar o dente, almoçar, passar o dia, dormir com o Código de Processo, que aquele era o nosso instrumento. E tinha muita comparação entre o Fabião e o Barbosa Moreira, que o Fabião sabia todos os artigos de cor. E o Barbosa Moreira sabia 99,9% dos artigos de cor. Mas ele evitava dizer. E ele saía para a gente com a seguinte tirada. Ele dizia, olha só, eu não preciso conhecer artigo de cor. Bandido conhece artigo Esse de cor artigo. mais do que juiz. Eu preciso saber onde procurar e como usar. Eu tive a felicidade, Edson, de ser professora do curso CEPAD. Então, eu Também. cheguei a dividir turmas, né? Pois é, com o Fabião. Eu lembro que a primeira vez que eu entrei no CEPAD para dar aula, estava na sala, lá naquela salinha lá, a Zilma me recebendo, Nossa. professor Fabião. Pois é, Zilma, eu lembro de Zilma. Professor Fabião, professor Mário César e professor Capanema, os três dentro da sala. Isso você pode botar aí 20 anos atrás, eu estava começando a dar aula e era para dividir uma turma com o queridíssimo Fabião. Naquele momento, meu suor escorria assim pelas costas, sabe? Né? Eu chegando ali, calma, você bota aí 20 anos. Então, eu tive eu digo uma felicidade, porque você chegar em qualquer lugar e você dizer, eu sou professora do curso CEPAD no Rio. Nossa, isso era assim muito, muito Naquela bacana, época, né? olha, Pois vou é, entregar a pois minha é. idade.
Pois é, A minha idade. eu comecei lá atrás, né? Eu Assim, comecei a nessa dar época aula do no CEPAD. CEPAD em 1990. Pois é. Façam as contas. Não, mas era uma Eu sou satisfação. pré-Zilma. Eu conheci Zilma, né? E ali Eu eu sou trabalhei. pré-Zilma. Pré-Zilma, não, eu cheguei na época da Zilma, né? Foi quando eu cheguei no CEPAD. Quando eles falam live com conteúdo, Wesson, eu procuro sempre fazer assim, claro, ter um bate-papo na live, como a gente está fazendo, mas de alguma forma levar informação. Né? Olha, Tem cabe que ao ser. agravo de instrumento se o juiz recusar a validade, né? A capacidade não é a capacidade civil, é a capacidade processual. Só para não deixar assim de pontuar, Silvia, fala ainda aqui rapidamente hipóteses em que você está usando o negócio processual. Dispensa de caução em execução provisória, ampliação e redução de prazos, acordo para tirar efeito suspensivo, distribuição do ônus da prova, já deixar pré-determinado no contrato, custo com perícia, claro que não naquela situação que você falou, quando as partes são pessoas, empresas que têm possibilidade, quem vai assumir o custo com a perícia, não indicação de perito pelo juiz. Então, por exemplo, quem vai indicar o perito é a sociedade, o Instituto Carlos Ego, que foi um que a gente usou um tempo atrás. Quem vai indicar o perito é o Instituto de Engenharia do Brasil. Então, essa é uma questão que a gente tem feito para realmente tirar aquela indicação, muitas vezes realizada pelo juiz, só para dar exemplos rápidos, sabe? O que eu quero mostrar assim, usem o 190. Usem 190. Ele não pode ser uma letra morta do Código de Processo Civil. E isso dá força para o advogado, né? Isso traz o processo, como você bem disse, citando Câmara, isso traz o processo para o advogado, efetivamente. Então, essa eu acho que é a parte mais legal. Você vê. Veja, a gente está aqui há quase uma hora. Sim. E a gente conseguiu em uma hora. Aliás, não conseguiu, porque teria muito mais a dizer se a gente quisesse. Muito mais para falar. Um artigo. Pois Olha a riqueza desse artigo. E outra coisa que eu sempre guardo, principalmente quando eu penso em processo. Para mim, o processo tem que ser instrumental e efetivo. Então, eu trabalho muito com efetividade do processo e instrumentalidade do processo. Veja, eu sou bem antigo mesmo. A Ada, Cândido Dinamarco, Barbosa Moreira, é aquela galera da antiga. Mas que é a fonte onde beberam esses novos processualistas, Didier, nós Câmara. devemos ter, né? Assim. Então, são nesses grandes processualistas que hoje geraram aí novos grandes processualistas que a gente trabalha. Se o 2015, o Código, trouxe essa riqueza principiológica com essa proposta, com essa finalidade de usar a legislação processual de fato como um instrumento, a gente tem que usar melhor. E eu nunca esqueço aquela ideia do braço do guerreiro. O pai e o filho guerreando e, de repente, o pai com o maior espadão, o filho com uma espada pequena, e o filho, pô, também você tá com uma espada desse tamanho? E aí o rei falou, então troca comigo. E aí o filho trocou a espada com o pai ficou com a espada pequena, o filho ficou com a espada grande, príncipe desafiando o rei, e lá pelas tantas, quem venceu? O rei. Mas como é que pode você me vencer com uma espada pequena se a espada maior era minha? E o rei se sai com a clássica, né? O que importa não é o tamanho da espada, é o braço do guerreiro. Sim. E é isso. Não adianta a gente ter um código de processo lindo, maravilhoso, axiológico, cheio de princípios, etc., não saber usar. Ó, surgiu aqui para mim a telinha de 1 minuto e 50. Você é obrigado a me despedir. Te agradecendo muito por estar aqui. E você tem 1 minuto e 30 para as suas considerações e encerramentos. Muito obrigada a você. Uma satisfação dividir esse espaço com você. É uma satisfação todos que estão nos assistindo. Eu digo que eu não tenho um público muito grande de seguidores em rede social, mas eu digo que é um público muito fiel. Eu faço as lives, todo mundo vai lá, assiste, manda pergunta. Então, foi uma oportunidade que você me deu, que eu sou muito grata.
Né? E vou fechar dizendo, gente, tudo que a gente está vivendo vai passar, né? Eu não quero nenhum aluno meu ansioso, ninguém ansioso, controla a ansiedade, né? As dificuldades elas serão superadas. Quem puder, aproveita esse momento, se dedica bastante ao estudo, né? Porque eu acho que é um momento essa que, de alguma maneira, ele nos permite isso. Então, vou fechar mais uma vez com agradecimento ao Instituto Nêmesis, com agradecimento especial a você e a todos que estão nos assistindo. Olha, eu que te agradeço a participação, a presença, as palavras são exatamente essa. Eu tenho procurado deixar mensagens otimistas. O momento é dificuldade, a gente está caminhando pelo desconhecido, e aí o medo, ele costuma tomar conta das nossas emoções. Isso é neurológico, acho que é fácil a gente tentar entender os nossos sentimentos a partir do medo do desconhecido. A gente não tem noção do que está acontecendo, aonde isso vai terminar, a gente está no olho do furacão. Serenidade e aproveitar mesmo esse momento para profundas reflexões internas, seu amadurecimento e sua evolução